Presentes de Natal, contratações chegando no Santos, no Atlético Mineiro que anunciou sua primeira contratação, Coritiba se movimentando muito bem no mercado, o Atlético negociando com o jogador do Palmeiras, Fluminense, Guilherme Arana, vai ou não vai? Vasco se movimentando, Botafogo, São Paulo, Cruzeiro, vamos ver os presentes de Natal do futebol brasileiro 2026, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, primeiramente, seja bem-vindo ao Torcedorismo, segundamente, Feliz Natal, você, meu parceiro, inclusive você que estiver assistindo esse vídeo na ceia de Natal, tu é mais viciado em futebol do que eu, meu parceiro, mais um salve pra todo mundo da sua família, um Feliz Natal pra todos, e a gente vai falar aí dos presentes de Natal, né, tem time anunciando contratação hoje aí, véspera de Natal, e a gente vai falar sobre as contratações do dia. Antes de mais nada, a gente tá atualizando todo santo dia, hoje é véspera de Natal, eu tô atualizando aqui com você as principais negociações do mercado, então não deixa de se inscrever, todo dia você vai ficar ligado em tudo que tá acontecendo, deixa a curtida nesse vídeo também, e vamos começar com o principal, na minha opinião, principal notícia do dia. A gente vem falando sobre essa negociação de Atlético Mineiro, Rony e Santos ao longo dessa semana, e agora está esquentando mais ainda, tá? A situação é a seguinte, Santos e Atlético Mineiro agora estão realmente, deixou de ser um interesse do Santos e passou a ser uma negociação, tá? O time mineiro abriu conversas para a venda de Rony. Lembrando que o Rony não foi barato, o Atlético gastou uma grana pesada para tirar ele do Palmeiras, tá? Então, o Santos, que está reforçando principalmente aí o seu ataque, né? O Santos está pensando em Gabigol, em renovar com o Neymar e agora em trazer o Rony, né? Então, tem ali a prioridade no Gabigol, mas o Rony é uma alternativa. Não sabemos se viriam os três, no caso, né? Seriam 3 salários acima de R$1 milhão, né? Gabigol e Neymar acima de R$2 milhões. Então, vamos ver como é que o Santos vai pagar esse salário todo, mais o custo da transferência do Rony que foi oferecido ao Santos, e o Santos, de um primeiro momento, né, achou que o custo era muito elevado, mas agora está avançando, e o Santos tem ali uma ideia preliminar, né, de empréstimo com redução salarial, com divisão do salário com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, obviamente, que prioriza a venda. Se não conseguir vender o Rony nessa janela, aí sim ele vai emprestar para dividir os salários com alguém, porque pelo menos diminui um pouco o prejuízo. Olha o prejuízo que foi o Rony, ó. 33 anos, o Atlético gastou R$36 milhões para contratar o Rony, né, que ainda tem um custo mensal de mais de R$1,5 milhão, né, o salário do Rony. Então, acabou indo muito bem no primeiro semestre e foi mal no segundo, né? Não acho que pro Santos vale a pena investir num jogador que não terá poder de revenda. O Santos já não está bem financeiramente. Se investe num jogador, né, que custou 36 milhões ao Atlético, que gaste R$20 milhões, é muito, tá? São 20 milhões, você vai ter somente o retorno esportivo, né? Porque o retorno financeiro, o Rony não vai ser mais vendido para ninguém, caso ele chegue ali no Santos, né? Uma boa contratação dependendo dos moldes. Se for caro e salário alto, acho loucura pro Santos, tá? O Atlético Mineiro também está negociando outro atleta ali que tem os vencimentos bastante altos, né? Guilherme Arana, seu lateral titular. Agora que o Galo aí contratou o Renan Lodge, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo também. O Galo, né, fez ali, o Fluminense fez uma primeira proposta ao Atlético Mineiro pelo Arana e o Atlético Mineiro negou essa primeira proposta, e agora, cara, o Atlético Mineiro quer que o Fluminense envolva Serna ou Lima na negociação. Já aviso que é improvável que o Fluminense envolva o Serna. Foi titular, um dos principais jogadores do Fluminense na temporada. O Lima já é um excelente jogador para compor elenco, mas é reserva no Fluminense, tá? Então, o jornalista Christian Baeta, do Resenha de Primeira, disse ali que é isso que o Galo aceita. Aceita negociar Arana, desde que o tricolor das Laranjeiras envolva Kevin, Serna ou Lima, junto com uma compensação financeira. Meu camarada, se realmente o Christian Baeta estiver correto, tá, nessa afirmação, vai Lima com Deus, tá? Pode ir, Lima já fez o que tinha que fazer no Fluminense e acredito que valha a pena o Lima mais uma compensação financeira. Agora, o Serna é loucura, né? O Serna, se o Serna for pro Galo pelo Arana, aí é o Galo que tem que dar uma compensação financeira pro Fluminense, né? Hoje o Serna vale infinitamente mais do que o Guilherme Arana, né? É loucura você entregar o Serna e mais uma compensação financeira. Aí o Galo tá um pouco fora de sintonia. Deveria ser o contrário, né?
O Galo entrega o Arana e dinheiro e aí leva o Serna, porque essa pedida é um pouco fora do normal. Agora, o Lima eu já acho ok, tá? Essa negociação deve andar em breve. E o Curitiba, hein, meus camaradas? Que tá se reforçando muito bem, já anunciou Tinga, Pedro Rocha, Thiago Santos, agora está atrás de Lucero do Fortaleza, tá? Centroavante de 34 anos, que tem contrato até o fim de 2027 com o Fortaleza, mas todo mundo sabe que o Fortaleza acabou sendo rebaixado e isso abre um precedente para diversos clubes irem atrás dos jogadores, principais jogadores do Lion, né? E o Coxa tá indo atrás do Lucero. Cara, já apresentou uma proposta ao Fortaleza e está tentando chegar a um acordo para a compra do Lucero, tá? Outros clubes também estão interessados. Mirassol, clubes do exterior também estão aí sondando. O Lucero, ele marcou 11 gols nessa temporada, né? Ele não foi 100% titular em 2025, e ficou abaixo das últimas 2 temporadas, né? Em 23 ele marcou 24 gols, em 24 ele marcou 23 gols. Então, assim, é um cara que tem ali pelo menos 10 gols por temporada, ele vai te entregar, né? Essa temporada que não foi boa do Lucero, mas também não foi boa do Fortaleza inteiro, ele meteu 11 gols, né? Ficou abaixo da sua média pelo Lion, mas é um cara que mete muito gol, né? Ele era titular absoluto com o Vojvoda, mas não foi utilizado na reta final com o Palermo. Então o Lucero perdeu a vaga com o Palermo. Então acaba diminuindo também o número de gols que ele poderia fazer. Ele teve menos participações. Ó. Nos últimos 10 jogos do ano, ele entrou em campo apenas 3 e uma delas apenas como titular. E coincidentemente foi quando o Fortaleza arrancou, né? Mas mesmo assim não acredito que seja culpa do Lucero. E a gente sabe que o ataque é uma prioridade no Curitiba, né? O Coxa está atrás aí, já sondou Tiquinho Soares, já sondou Sacha, já sondou outros jogadores e o Lucero para mim se torna a principal realidade. Então já com essa notícia de que o Coxa apresentou proposta pelo Lucero. E temos também anúncio de renovação. Sebas Gomes está de contrato renovado com o Coxa até 2028, foi um dos grandes destaques da Série B e do título do Coxa. Ele terá contrato agora até 2028, ou seja, assina por mais 3 temporadas, né? 26, 27 e 28. Então, mais 3 anos aí de Sebas no Coxa. Jogou muito bem, né? Temporada passada na Série B jogou muito bem, jogador colombiano que já tem 102 jogos pelo Coxa, 5 gols, um deles no Atletiba, né, do primeiro turno aí da Série B. Então o Sebas está de contrato renovado. No Remo, meus camaradas, o interesse agora é em Tassiano. E cara, vou falar com vocês uma situação. Tassiano, jogador que foi muito bem no Bahia, foi pro Santos, não foi tão bem. Já tivemos interesse do Atlético Paranaense no Tassiano. Temos alguns problemas da negociação com o Remo e com o Santos. Vamos lá. Primeiro que o Tassiano custou 32 milhões de reais ao Santos. Esquece, o Santos nunca vai reaver esse dinheiro. Foi uma péssima contratação nos moldes que foi. Pagar 32 milhões de reais no Tassiano, na época, foi uma completa loucura, né? Se você for comparar que o Canóbio foi 36 milhões e o Santos pagou 32 no Tassiano, né? É o seguinte, cara. O Remo ainda não fez uma proposta oficial e está naquela situação de aguardar. Lembra que quando eu falei do Michael? Os principais jogadores que o Remo tiver que ir atrás do mercado, ele vai precisar ter paciência. Por quê? Porque esses jogadores chamam a atenção de outros times. Você tá vendo aqui, ó. O Atlético Paranaense também tem interesse no Tassiano. Só que ninguém vai desembolsar uma grana pesada. E o Santos, cara, também não quer continuar tendo mais prejuízo com o Tassiano. Tassiano recebe cerca de 1 milhão de reais por mês. Então, assim, é um salário gigante. O que o Santos quer? Mais uma vez, o Santos quer alguém que fique em definitivo com o Tassiano. É o que o Santos quer para não precisar pagar mais nada. E se bobear, ainda conseguir uma compensação financeira. Isso seria o ideal para o Santos, mas isso também seria utópico, né? É o sonho do Peter Pan lá. Não tem como, ninguém vai pagar pelo Tassiano e ninguém vai pagar o salário inteiro do Tassiano. Então o que o Santos quer em segunda opção? Alguém que divida os salários com ele ou pague integralmente o salário, pelo menos, né? Então, olha lá, ó. O Santos quer que alguém arque com parte dos salários ou integralmente com o salário do Tassiano. Isso pesa contra o Remo, ou seja, o Remo vai ter que esperar para ver se o Santos não consegue desovar o Tassiano. E se ninguém quiser nos moldes que o Santos quer, aí o Remo pode entrar com uma proposta de divisão salarial, de repente pagar 300,
400 mil que seja, o Santos arca com o resto e o Santos não tem um prejuízo total de pagar 1 milhão por mês. Isso pode acontecer, abre um pequeno espaço na sua folha. O que pesa a favor é que o Marcos Braz tem boa relação com o Alexandre Matos, então os dois podem conversar. Porém, né, ele não foi bem no Santos e desempenho muito questionado pela torcida, ainda mais por esse alto investimento que eu falei, mas eu consideraria uma boa contratação. Mas é aquela, o Remo tem que esperar o mercado se assentar e ver depois se ele consegue ou não trazer esses nomes que custam mais, né? Custam mais, mas acharia uma boa contratação. Outro jogador que o Remo está tentando manter nesse caso é Kaique. O zagueiro Kaique foi titular na reta final, pertence ao Fluminense e o Remo fez uma proposta. O Fluminense já tinha solicitado o retorno do Kaique, de que utilizaria o Kaique nessa temporada, mas o Remo está tentando manter o seu zagueiro de 20 anos, que demonstrou muito potencial, né? Então o Remo apresentou essa proposta para prorrogar o contrato de empréstimo, tá? Então as diretorias de Fluminense e Remo discutem qual é o melhor encaminhamento para a carreira do Kaique, cara. Então o Kaique aí que foi muito bem no Remo e pode ser que seja titular numa Série A, jogando pelo Remo, seria bom, né? Caso ele não tenha espaço no Fluminense, seria bom pro desenvolvimento do garoto jogar numa equipe grande, num time grande e de Série A, né? Então acho que o Fluminense, caso não vá usar o Kaique, o melhor caminho é deixar ele no Remo. Então esse aqui eu acho que tem boas chances de continuar no Remo, tá? Apesar do Fluminense já ter pedido seu retorno. Um que fica, contrato renovado, é Pavani. Pavani ia ou não ia, vai pro Guarani, não vai pro Guarani, vai ficar no Remo, tá? Ele teve o seu contrato renovado, tá? Então, Pavani é muito querido pela torcida, né? Tem 29 anos, ainda é um cara jovem, então ele vai ficar mais uma temporada aí no Remo, vai disputar a Série A pelo Remo. Então, Pavani está de contrato renovado, um dos ídolos da torcida aí do Remo, né? Outro que está muito próximo de permanecer é Klaus. Klaus também foi ali sondado pelo Fluminense, está muito próximo de ser renovado, né? O próprio Marcos Braz falou, né, que está muito próximo de renovar com o Klaus, então também o Remo aí tentando manter a sua zaga, né, Kaique, Klaus, para a próxima temporada. No Atlético Paranaense, Gilberto, cara, grande joia da lateral do Palmeiras, está encaminhando o empréstimo para o Furacão. Cara, você torcedor do Furacão que não conhece Gilberto, esse moleque é muito bom de bola, tá? Ele não teve muito espaço com o Abel Ferreira, a gente tá falando do Palmeiras, né? Tem ali, tinha o Kelvin, que na minha opinião é pior que o Gilberto, tá? E tem o Giai também, né? Ali na lateral direita. Mas, cara, o Gilberto, ele se destacou, né? Em 2025 foram 13 passes para gol no Sub-20, tá? Além de 3 gols marcados. Então é um lateral muito ofensivo e conhecido por dar muitas assistências. Tem um bom cruzamento, vai muito na linha de fundo. Então o Palmeiras está aí encaminhando o empréstimo para o Atlético Paranaense ter esse jogador no seu profissional. Cara, é um jogador que pode explodir na temporada de 2026, tá? E seria uma grande adição ao elenco do Atlético. É jovem, tem que ter calma com ele, mas o moleque é muito bom de bola, tá? No Botafogo, meus camaradas, Vitinho e William do Cruzeiro podem estar trocando de clube. William indo pro Botafogo e o Vitinho indo para o Cruzeiro. O problema é que hoje o Vitinho vale mais do que o William, né? Então é o seguinte, de acordo com o jornalista, né, o Guilherme Souza, jornalista que disse que o lateral direito foi oferecido ao Clube Mineiro, né? O programa disse que o Botafogo, para liberar o Vitinho, ele quer 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais, né? Para poder fazer caixa, ou William e uma compensação financeira. A gente não sabe qual seria. Então, o encaixe seria o seguinte: o Botafogo cede o Vitinho ao Cruzeiro, tá? E o Cruzeiro cede o William e ainda paga um valor pela contratação do Vitinho, tá? Agora, 5 milhões de dólares assustou o Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro que tá aí gastando grana nessa temporada achou muito pelo Vitinho e teria que se desfazer do seu lateral direito titular. Botafogo e São Paulo, que estavam negociando um pacotão de troca, também pararam com isso, tá? O negócio inicialmente poderia levar 3 jogadores de um clube para o outro, né? Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho, Vitinho, Marlon Freitas e Joaquim Correia, principalmente. Só que agora tudo parou. Agora ninguém vai trocar ninguém e os clubes estão tocando cada negociação individualmente, tá? Então o Botafogo quer muito Ferrarese, mas não vai liberar Marlon Freitas de jeito nenhum. Savarino já disse que não quer ir também. E o Vitinho, improvável também que o São Paulo pague o valor que ele vale, né? A gente acabou de ver que ele vale quase 30 milhões de reais. Então, Botafogo e São Paulo seguem nesse compasso aí, tá?
O Vasco sonha com o Fabinho, cara. Fabinho da seleção brasileira, alvo de Vasco e Palmeiras, né? O Al Ittihad pretende facilitar a saída do Fabinho. Mas, meus camaradas, eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. O Al Ittihad tá pensando em investir em jogadores jovens e tal. O Fabinho tem contrato até junho de 2026, tendo 78 milhões de reais pra receber ainda, né? Via salário. Então é um cara muito valorizado de salário. Cara, eu vou te falar, eu acho improvável que o Vitinho volte pro Vasco por conta da questão salarial, tá? O Palmeiras pode até ser, mas o Vasco teria que fazer uma composição absurda para pagar o salário do Fabinho, que seria uma grande contratação, né? O Fabinho que foi revelado no Fluminense. O Fluminense também tem interesse na volta do Fabinho, só que o alto custo tira o Fluminense um pouco do negócio, assim como o próprio Vasco, né? O Vasco que já sinalizou que vai exercer a compra do Carlos Cuesta, zagueiro aí, que chegou no meio do ano e mudou a zaga do Vasco, né? O cara muito bom, só que assim, 6 milhões de euros é loucura. Irmão, 6 milhões de euros no Carlos Cuesta para um time como o Vasco tá contando dinheiro assim? 38 milhões de reais? Isso aqui é loucura máxima, tá? Agora, o Vasco disse que vai exercer a compra do Carlos Cuesta, né? Vamos ver, né? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo ou não. Agora as rapidinhas, cara. O Atlético Mineiro oficializou a contratação de Renan Lodge, 5 anos, lateral de 27 anos aí. Vai fazer o contrato dele com o Galo, assinou o contrato por 5 temporadas. Uma boa contratação do Galo aí, trazendo no lateral esquerdo. E por isso o Guilherme Arana deve pirulitar do Galo, né? Mas tá aí, o Galo oficializando uma excelente contratação nessa janela, então presente para a torcida do Galo. O São Paulo acertou a contratação do goleiro Carlos Coronel da seleção do Paraguai, né? O São Paulo que sem o Rafael sofria nessa temporada, né? O Jandrei foi muito mal nessa temporada como goleiro reserva do São Paulo e agora traz ali o Carlos Coronel para disputar ali com o Rafael, mas acho improvável que ganhe a vaga em um primeiro momento, tá? O Cruzeiro encaminhou a vaga de Léo Aragão para o Avaí, então o Avaí que terá um novo goleiro aí na temporada de 2026, o Avaí que tá com um investimento baixo para essa temporada, tá sem muito dinheiro, vai muito investir em empréstimos, então já ganha aí um goleiro do Cruzeiro. São essas as notícias, cara. Vamos ver se saiu alguma outra notícia muito bombástica enquanto a gente tava gravando o vídeo aqui. Mas pelo visto não, cara. Pelo visto não. Então são essas as notícias de Natal. Você se inscreva no Torcedorismo para todo santo dia ter atualização integral do mercado da bola. Deixa sua curtida nesse vídeo. Um Feliz Natal, meu parceiro. Muito obrigado pela força nesse vídeo aqui. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.